Da VEG, com código de negociação VEG3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que retornou 8.760% no período, contra apenas 770 do Ibovespa, principal índice brasileiro. Então a VEG ela não só retornou mais que o Ibovespa, mais que o índice, ela retornou mais que o banco e ela retornou mais que a Klabin. Um retorno maior por muitas vezes, veja. A Klabin deu retorno de 2.800 no período, que é um retorno altíssimo, e a VEG retornou mais de 3 vezes esse percentual quando comparado com a Klabin. Então um retorno excelente, muito acima da média da VEG no período. E trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em quase R$89.000, pelo simples fato do carrego da empresa, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Mesmo trazendo isso para um período mais realista, estamos falando de 5 anos apenas, ela ainda assim desponta, retornando 250% contra apenas 32% do índice brasileiro. Santander no período retornando negativo, menos 7%. Não se esqueçam que na parte de baixo de todos os vídeos eu sempre deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir no mercado de capitais. A minha missão aqui é fazer com que você tenha um pouco mais de entendimento nesse mundo que parece complexo, mostrar para vocês que é possível sim que vocês aí da casa de vocês, através do celular, do notebook, computador, o que quer que seja, vocês têm capacidade de estar analisando empresas e escolhendo e aprendendo a investir apenas em ótimas empresas. De maneira prática, a VEG lucrou 1,31 bilhão no terceiro trimestre, uma alta anual de 13% comparada a 2022. Só que mesmo com isso, a ação caiu mais de 7%, para ser preciso, ela testou menos 10% no intraday. Então, de uma maneira breve, eu vou explicar para vocês o balanço dela e o que aconteceu para a ação cair tanto. Já adianto que eu gosto da empresa e gosto muito mais da apresentação dela. Porque peguem, por exemplo, a informação da Klabin e do Santander. Vocês vão ver que a do Santander, principalmente, é muito maquiada. A da VEG, essa é a primeira página da companhia. Então a companhia não abre com declarações do tipo: fomos eleita a melhor companhia, fomos eleita também a segunda melhor companhia para se trabalhar, em terceiro, somos uma empresa campeã em ESG. Toda vez que vocês veem um balanço trimestral todo florido, só que não cita receita, lucro, EBITDA e dividendos, por exemplo, você sabe que ela não atingiu nada disso, que no fundo é o que importa. Essa é a segunda página do balanço da VEG. Então ela já mostra que a receita líquida cresceu 2,1% no year over year. Ela já mostra que o EBITDA cresceu quase 11% quando comparado ao terceiro TRI de 2022, e a margem EBITDA cresceu incríveis 21,5% quando comparado ao ano passado. E logo na sequência ela já dá o retorno para você, investidor. O retorno sobre capital investido, que é o ROI, que eu sempre trago para vocês, métricas de eficiência. Dá uma olhada no que eles atingiram. 35% nesse trimestre. Eles saíram do terceiro TRI do ano passado de 27 para 35. É um retorno altíssimo para a empresa industrial. Mas assim, vocês não têm noção de quão alto é isso. Lucro líquido 1,3 bi, já citei, um crescimento de 13% quando comparado a 2022. E o EBITDA de 1,7 bilhões, um crescimento de 10% quando comparado a 1,5 do ano passado. Receita operacional líquida da companhia eu trouxe para vocês por conta disso daqui. São dois diferentes. Um ela tem mercado interno e outra ela tem mercado externo. Eu citei um pouco disso, dessa nuance, no que eu disse do vídeo da Home ontem, que eu tenho grandes expectativas de uma possível expansão da Home para o mercado externo. A receita proeminente do mercado externo da VEG é a maior parte, estamos falando de 53%. Então, de 8 bilhões, mais da metade vem do mercado externo. Isso é exposição a dólar, isso é exposição internacional. Você não fica subjugado simplesmente ao mercado interno, ao macro interno, ao governo que aí está. Então a gente fala de 431 milhões em modernização e expansão, sendo que 245 milhões foram fora do país.
então ela já tem uma alta exposição e ela não vai parar por aí. A VEG ainda tem muito que crescer lá fora. A VEG está num nicho muito específico, que é a questão de motores elétricos, e o mundo caminha para tudo ser eletrificado. Então você tem receita crescente, EBITDA crescente, ROI crescente, meus parabéns, esse daqui é a melhor notícia de todas. No ano sobre ano você tem crescimento percentual em todas as linhas, a não ser no mercado interno. Veja a importância de estar exposto ao dólar. Então por que as ações caíram, Guilherme? Por conta disso daqui, ó, média de 32 e atual de 32. Estamos falando de preço sobre lucro. Já explico por quê. Empresas desse tipo sempre são muito alavancadas na questão preço e lucro porque existem grandes expectativas. Não à toa ela é uma empresa de crescimento rápido. Então por que, mesmo comigo falando que ela tem uma excelente apresentação, que ela vai direto ao ponto, que ela reporta bons números, um retorno maior, ela caiu? Por conta disso, abre aspas, apesar dos números ainda fortes, a desaceleração do crescimento, que se refletiu na receita, pesa negativamente na companhia. Fecha aspas, e eu não vou me aprofundar muito mais. A VEG, ela é o que a Ambev já foi nos anos 2000, e eu surfei a Ambev, por isso eu tenho Ambev até hoje. Existe uma expectativa na VEG de que ela continue, atentem-se na palavra, continue, porque ela cresceu nos últimos anos, de acordo com as expectativas. Então, acredita-se, tem a expectativa de que ela vai continuar crescendo a taxas ainda muito altas, o que nem sempre irá acontecer. Por exemplo, ela acabou de crescer 10% no lucro, 20% no EBITDA. Para o mercado, um crescimento de 20% no EBITDA parece que não é suficiente. Então o que ele faz? Ele ajusta as metas, começa a fazer correlação de expectativa de crescimento de receita, expectativa de crescimento de lucro, ele começa a depreciar valor de cotação e no fim das contas o mercado vai se balizando até um ajuste de tudo isso. É isso que está acontecendo com a VEG. Ela cresceu e cresceu muito, porém não atendeu às expectativas de crescimento do mercado. Com um PL tão alto de 32, um preço sobre lucro tão alto de 32, talvez não tenha correspondido, ajusta no valor da cotação, o PL cai, segue a vida até o momento que ela mostrar um crescimento robusto e rápido novamente. E já que nós falamos em PL, vamos fazer aqui análise fundamentalista. Primeiro passo que você tem que fazer, de acordo com Peter Lynch, é separar suas ações por categorias. São 6 categorias de Peter Lynch e a VEG está aqui. Fast Growers, ou seja, empresas de crescimento rápido. São empresas pequenas e agressivas, crescimento de 20% a 25%. E elas podem se tornar uma 10 baggers ou 40 baggers, que são empresas que multiplicam o seu capital investido por 10 ou 40 vezes. Agora você vai conseguir isso? Duvido muito. Mas a pessoa que enxergou a VEG lá atrás, o que não é o meu caso, eu não a enxerguei e admito, provavelmente essas pessoas multiplicaram o seu capital por 10, 20, 40 vezes. O retorno que eu mostrei para vocês no começo está aí para provar. E ainda de acordo com Peter Lynch, o investidor pega a DRE da companhia, expande o máximo possível e observa histórico de receita e lucros. Da VEG é evidente, ela parece um reloginho. Cresce em receita todo ano, cresce em lucro todo ano. O segundo ponto, ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 19,72%, sendo que a atual está na casa de 30%. A VEG ela não para de melhorar. Parece até crescimento de receita, tá vendo? Mas não é. Isso daqui é o retorno sobre o patrimônio. Isso é o retorno sobre capital investido. E essa, para mim, é a segunda métrica. E quem me conhece sabe que retorno sobre patrimônio e capital investido, para mim, é um fator de exclusão. Se a empresa tem baixo retorno, eu simplesmente nem avalio ela. E a VEG está se demonstrando um mestre no que diz respeito a retorno sobre o capital. Já no que diz respeito ao dividend yield, ela tem uma média histórica de apenas 1,92. Eu nem vou me aprofundar, ela é uma empresa de crescimento. Se você pensa em tê-la na carteira, não tenha para uma carteira previdenciária. Ela não se prontifica em nenhum quesito, tanto em constância, previsibilidade, periodicidade, muito menos no yield histórico. Ela não é uma empresa para a carteira previdenciária. E no que diz respeito ao preço sobre lucro, já teci alguns comentários por ela ser muito alavancada nessa métrica. Tese essa de Robert Shiller, de regressão à média de preço sobre lucro. Ela tem uma média histórica de 32 e está negociada hoje
também a 32 vezes o seu lucro. Empresas de crescimento rápido, muito alavancadas de PL, eu particularmente acho complicado aplicar qualquer tese ou tentar achar ponto de entrada e saída da companhia baseado em preço sobre lucro. Elas são extremamente imprevisíveis quanto ao seu crescimento. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, empresas sem dívidas não quebram, e aqui a VEG dá uma aula para diversas empresas. Empresas sem dívidas não quebram e ela tem uma dívida líquida EBITDA negativa. E o que é uma dívida líquida negativa? Eu sempre falo para vocês, existe o consenso de mercado que uma dívida máxima, que um ratio máximo da dívida sobre EBITDA é entre 3 e 4 para se manter sustentável para a companhia. Portanto, o da VEG não está nem positivo, ele está negativo em toda a sua história. O que é isso, Guilherme? É isso daqui. A VEG tem uma dívida bruta de 3,4 bilhões, porém ela tem de disponibilidades 5,6 bilhões, tornando a sua dívida líquida negativa em 2,2, ou seja, se ela simplesmente acordar amanhã e decidir falar, eu vou pagar as nossas dívidas, eles conseguem pagar com disponibilidade de caixa. É algo muito incrível, é algo muito bom e é algo que eu levo muito a sério. Só classifico empresas nota 5 com uma dívida líquida EBITDA abaixo de 1. A dívida da VEG é abaixo de 0. No que diz respeito a preço teto, pessoal, minha recomendação é vocês não utilizarem essa métrica. Eu já vou fazendo a conta para empresas de crescimento como a VEG, crescimento tão agressivo e robusto, e pior, que não pagam bons dividendos, então não faz sentido usar preço teto. Veja só, se você fosse usar essa métrica do Barsi para a VEG, a empresa teria um preço teto de 8,5. A empresa está cotada hoje entre 30 e 40 reais, então não tem sentido usar tal métrica para a empresa. E o mesmo se aplica ao preço justo. Eu vou fazer para vocês, só para vocês não ficarem sem, porém 22,5 multiplicado pelo earnings per share, 1,09, multiplica novamente pelo business value per share, 3,54, você chega nesse resultado altíssimo. A raiz quadrada, você teria então o preço justo de Benjamin Graham de 9,31. Esse tipo de métrica já é complicado por si só. Utilizar essas métricas então para empresas de crescimento robusto, tão alavancadas, é algo muito mais complicado e que eu não recomendo de maneira alguma. Pode levar vocês a um critério duvidoso quanto às empresas. Chegamos então ao gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse extremamente importante. Se você não faz, faça de todas as suas investidas. E gerenciamento de risco esse individual, pessoal e intransferível. Então a gente falou da VEG, uma empresa de bens industriais, e ela obtém uma nota 4, portanto, na minha avaliação e do canal, ela é uma ótima empresa. Sempre lembrando, notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Por que eu considero ela uma nota 4? Pontos positivos e negativos da companhia. Pontos negativos eu não vou colocar, ela não tem. Eu gosto muito da empresa, porém a minha inteligência emocional não me deixa lidar muito bem com uma empresa tão alavancada com PL de mais de 30 vezes. Eu não me sinto à vontade em investir em empresas assim. Eu talvez tenha uma metodologia de investimentos muito aproximada a Benjamin Graham, que eu gosto de empresas descontadas no que diz respeito ao patrimônio, empresas com baixo preço-lucro ou um preço-lucro razoável, justo. Empresas alavancadas eu tenho dificuldades. Pontos positivos, eu ficaria meia hora falando da VEG. Eu gosto demais da VEG, eu gosto demais da administração da VEG, eu gosto do portfólio da VEG, eu gosto da exposição ao exterior da VEG, eu gosto acima de tudo, esse é o ponto principal para mim, eu gosto do nicho que ela tá. Motores elétricos é um caminho sem volta, não existe volta no que diz respeito a isso, seja para energia limpa, seja para carros, seja para motor, para pás eólicas, para grandes projetos energéticos de eólicas, seja para gerador, seja para qualquer coisa. A VEG, da minha concepção, ela ainda será uma das maiores empresas do mundo. Isso na minha concepção. Ela tem tudo para que isso aconteça. Isso vai se traduzir em realidade? Não sei. Só o futuro vai me dizer. Por isso eu tenho meu gerenciamento de risco. Então já aproveita e deixa no comentário se vocês têm a companhia, se vocês não têm a companhia, se estão esperando, assim como eu, um ponto de entrada novamente com esses preços em quedas
para se tornar sócio ou para aumentar a posição no momento oportuno. Nunca se esqueçam que para obter retornos tão altos como esse, você precisa estar exposto ao longo prazo. Não venda as companhias em pequenas quedas, não regue as suas ervas daninhas e corte as suas flores. Aplique a metodologia das 3 chaves do sucesso, encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as venda. Esse é o vídeo de hoje, lembrando que eu soltei vídeo da VEG, soltei vídeo da Home, soltei vídeo do Santander agora e soltei vídeo da Klabin, todos eles praticamente no mesmo momento. Eu espero que vocês assistam e maratonem. Amanhã tem vídeo da Vale e mais empresas. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá.